Abrindo mais um plantão de dúvidas com o professor Fernando Landulfo, respondendo as dúvidas e comentários que apareceram no nosso vídeo sobre a adição de 30% de etanol à gasolina. Foi um vídeo bastante polêmico e nós vamos responder aqui as questões principais que foram levantadas, certo, professor? Certo, Lari. Vamos dar um auxílio aos nossos seguidores, aos entusiastas e, é claro, aos guerreiros das oficinas. No vídeo que nós publicamos, nós abordamos aí todas as classificações aí de carro pertinentes a essa mudança. Quais sejam motores modernos, motores flex, motores monocombustível modernos, motores monocombustíveis já de alguma idade e veículos antigos. Mas existem ainda algumas áreas cinzas que precisam ser esclarecidas, professor, como, por exemplo, importados de um pouquinho mais de idade. Ricardo, comprei um Kia Sportage ano 2010, 2.0, 16 válvulas. Ele não é flex. Vou ter problemas com essa porcentagem de etanol ou posso ficar tranquilo? Quais cuidados preventivos tenho que ter? Olha, Ricardo, nós fizemos uma consulta na nossa base de dados com relação a esse veículo e nós não encontramos absolutamente nada a respeito do combustível recomendado, inclusive o manual do proprietário. Se esse veículo foi importado em 2010, a gasolina de época era a E25. Só que na época que ele foi homologado com a gasolina E22, ou seja, nós estamos falando de gasolinas com pelo menos 20% de etanol. E pelo que eu estou entendendo, você não teve problemas de funcionamento com esse veículo com a gasolina 27. Há uma possibilidade de aumento de consumo, dificuldade de partida a frio e até mesmo algumas falhas de funcionamento com a E30? Existe essa possibilidade. Eu não posso garantir. A prática é que vai dizer. No que diz respeito à corrosão, se você não teve problemas até o presente momento, muito provavelmente existem tratamentos superficiais e materiais que resistam ao etanol na construção do seu veículo. No que diz respeito a recomendações preventivas, observe o seu veículo. Se você notar algum sintoma de mau funcionamento, procure ou a concessionária do veículo ou um mecânico especializado na marca da sua confiança. Infelizmente, por falta de literatura técnica, nós não temos qualquer embasamento científico para te orientar. A coisa vai ter que ser resolvida na prática. São dois campos de efeitos que a gasolina E30 pode atuar dependendo aí do veículo. Um caso é o do desempenho e da partida a frio, ou seja, do ajuste eletrônico do veículo. Esse é o mais provável, certo, professor? Sim, esse é o mais provável, não é certeza. Pode ocorrer. Se ocorrer, talvez tenha que se fazer um remapeamento. Mas é a prática que vai dizer. O segundo campo seria o campo do efeito corrosivo do etanol no motor. Como o professor disse, o carro já existe há 15 anos rodando no Brasil. Se ele não sofreu até agora consequências mais evidentes do uso do etanol, é porque ele tem alguma proteção mais avançada, né, com relação à corrosão. Então, o problema do E30, no meu entendimento, seria mais provável numa partida a frio, no desempenho, e aí no desempenho a gente está colocando também o consumo do veículo. Exatamente. O Igor também faz a seguinte observação. Quando a gente fala em motor de fabricação mais recente ou motores modernos, nós estamos falando do quê? 5 anos para cá, 10 anos, 20 anos para cá? Todo mundo fala isso, fabricação recente, motores modernos, mas ninguém diz o que é isso. Professor, na sua interpretação, o que seria um motor moderno? Na minha concepção, menos de 10 anos. Então nós estamos falando de motores com recursos mais atualizados de injeção, motores que aí já têm um sensor de etanol, motores que já possuem aí tratamentos internos mais avançados. Injeção direta às vezes não é obrigatória, porque existem muitos motores de injeção indireta que são bastante avançados aí no mercado. É realmente uma coisa um pouco dúbia de se
de se dizer, porque existem motores modernos que foram projetados há 20 anos e que foram atualizados para serem modernos, né, hoje em dia, e possuem aí um desempenho que atende aí tanto ao mercado consumidor quanto à emissão de poluentes. Próxima dúvida: qual a sua opinião técnica sobre o uso de gasolina aditivada em relação à comum nos veículos? Muda alguma coisa mesmo ou é só caça-níquel? Aí é que está. Qual é o uso que você faz? Um veículo que roda muito, troca muito de combustível dentro do sistema. Um veículo que roda pouco, pode ocorrer a formação de gomas e vernizes dentro do sistema. Os detergentes ajudam a dissolver essa goma durante a fase líquida. Não é durante a combustão, é durante a fase líquida. Então, se você roda muito provavelmente você não vai sentir diferença alguma. Agora, se você roda pouco, pode ser que vale a pena. Diego, tenho um Prius 2018, comprei com 32 mil quilômetros e atualmente está com 54 mil quilômetros rodados. Rodo bem pouco, já precisei trocar velas e bobinas da garantia. A concessionária falou que a gasolina que era para eu utilizar, que era para eu abastecer, era a comum. Desde que eu comprei, abasteço somente com pódio ou aditivada. Qual seria a melhor opção para o meu carro? Ele é importado do Japão, somente a gasolina, e funciona em ciclo Atkinson. Aqui a gente está vendo, professor, um dos casos que a gente citou, né, de montadora que não recomenda gasolina aditivada. O que a gente pode recomendar para ele? É uma situação complicada, porque nós sabemos que a gasolina premium é uma gasolina de qualidade superior. Além de ter menos etanol, o que aproximaria as condições de utilização do país de origem. Só que a montadora diz para não usar a gasolina comum. Nós não podemos e não vamos fazer uma recomendação acima daquilo que diz a montadora. Então não tenha medo de abastecer com uma gasolina comum de qualidade, mas escolha bem o local onde você vai abastecer. Outros comentários que foram feitos dizem respeito aí aos possíveis, prováveis e supostos efeitos do etanol na injeção direta, né, nos sistemas de injeção direta que estão no mercado hoje. Mais notoriamente o que se existe dizendo por aí é da Volkswagen e da Toyota. Sobre Volkswagen, nós temos amostras, nós analisamos amostras na pesquisa que está sendo desenvolvida pelo professor Fernando Landulfo, que deve ter resultados mais robustos aí para o final de 2026 ou 2027. Pesquisa científica séria leva tempo, certo, professor? Leva porque você precisa ter amostras. Amostras confiáveis, o que não é fácil de se obter. Mas a princípio não existe, não seria até lógico falarmos em veículo flex, em injetor de veículo flex, que tenha um efeito negativo somente pelo uso de um etanol se o combustível estiver em boas condições. Não há provas, não há qualquer evidência. O que nós detectamos até o presente momento é formação de depósitos, mas nós ainda não conseguimos apurar qual a origem desses depósitos. E outro ponto que precisa ficar bastante claro, né? Muita gente tem chegado até nós falando que existe uma recomendação de alguns concessionários Toyota dizendo para não utilizar etanol nos veículos flex com injeção direta. Isso não quer dizer que o etanol não funcione, tá? Isso não quer dizer que aquele veículo não suporte etanol. Mas aqui eu não vou dizer de maneira direta, mas todo mundo tem acompanhado as notícias sobre combustível adulterado recentemente, certo? Só isso que nós vamos falar aqui e vocês completem o raciocínio aí do outro lado da tela, ok?
Samurai Gelson, ok, mas se não é tão problemático, aqui claro, se referindo aos 30% de etanol na gasolina, então por que na Europa é colocado no máximo 10% de álcool na gasolina? E o problema não é os 3%, mas sim esse valor somado com os 27% e daqui a pouco vão subir mais 3% e mais 3% até esculhambar definitivamente. É aqui, antes do professor fazer a observação dele, eu relembro que desde 1993, a adição de 22%. Então, na verdade, nós começamos em 22%, em meados dos anos 2000 nós subimos para 25%, em meados dos anos 2010 fomos para 27% e agora em meados dos anos 2020 nós estamos aí em 30%. Então é uma média de 3% por década que tem subido, mas existe uma razão para isso, certo, professor? As razões são tanto ambientais, o etanol ele diminui a emissão de poluentes automotivos, e econômicas, porque diminui a dependência do Brasil de combustível importado. Agora, que é um problema de fato notório, levantado por aí, quase uma dezena de comentários lá no nosso vídeo, é que havia uma promessa de redução de pelo menos 10 centavos no preço da gasolina com essa adição de 3% de etanol. Só que, de acordo com os dados da ANP, isso não aconteceu. Consultando a base de dados da ANP da última semana cheia de julho de 2025, que foi a última semana com a E27, e a primeira semana de outubro, essa redução ocorreu apenas em 5 capitais do país. O preço da gasolina comum, se nós compararmos julho a outubro, caiu em Belo Horizonte, Fortaleza, Maceió, São Luís e Teresina. Mas, ao mesmo tempo, o preço subiu, em alguns casos, em até 30 centavos nas capitais Brasília, Cuiabá, Porto Alegre, Salvador, Vitória e Goiânia. Nas outras 15 capitais, o preço se manteve igual ou com variação para mais ou menos abaixo de 5 centavos. Então, esse efeito positivo esperado com a adição de 3% no álcool no preço da gasolina comum não aconteceu. Então, a reclamação do consumidor, sim, é válida. O pior de tudo é que não dá para rastrear de onde veio o aumento, porque os preços são livres nos postos. Então, fica complicado dizer sim, aumentou pelo fator A, sim, aumentou pelo fator B. É muito difícil quando você não tem o preço tabelado, como era lá nos anos 80 e 90. Hoje o preço é livre, cada um vende pelo preço que quer. Então, rastrear isso é complicado, mas o consumidor está certo. Na grande maioria dos casos, o preço subiu e não desceu. Alex Gerudi, professor, ele está aqui de novo fazendo outra pergunta bacana para a gente. Professor, utilizar 100% de álcool anidro traria algum benefício em desempenho nos veículos a álcool ou flex? Possivelmente sim, porque o álcool anidro ele é bastante volátil. Então o início da combustão seria favorecido. Mas você vai comprar onde? Não tem para vender. Não legalmente. E a última dúvida de hoje, Zack Werner. Professor, um Fusca álcool de 1986 deve estar supervalorizado nos dias de hoje, não é mesmo? Deve não. Está. Por sinal, todos os antigos nacionais estão supervalorizados. Então, um 86, é isso que ele falou? Exatamente. Pode ter certeza, álcool original vale bastante dinheiro sim. Por sinal, se você tiver um, eu gostaria de dar uma volta. E, professor, uma coisa que me levou a pensar com esse comentário. Por que não existe carro a álcool no dia de hoje? Não seria um tema bacana para a gente comentar? Ora. Esse não é o assunto do nosso próximo vídeo? Exatamente. Nós vamos explicar a história do carro a álcool e por que ele não existe mais no Brasil. Mas talvez seja a hora dele fazer uma volta ao mercado. A gente explica tudo no nosso próximo vídeo. Até a próxima.